Saudações! Muito bem-vindos de volta ao canal Acupuntura do Mestre Tung na Prática. Muito prazer, meu nome é Flávio Ferreira, sou acupunturista, especialista em acupuntura do Mestre Tung e acupuntura chinesa. E neste vídeo abordaremos um ponto de grande importância clínica na acupuntura do Mestre Tung, o ponto 1126, conhecido como Zi Wu, controle da sujidade. Se você é acupunturista, estudante de acupuntura ou amante da medicina tradicional chinesa, fique comigo nesse vídeo e vamos aprender juntos. O ponto que vamos analisar hoje se destaca principalmente em distúrbios relacionados à cicatrização e está situado no meridiano do pulmão. Faço aqui um pequeno parênteses para lembrar que no sistema de localização dos pontos de acupuntura do Mestre Tung, a área 11 está localizada na região dos dedos das mãos, conforme podemos visualizar na imagem. Quanto à localização anatômica, o ponto 1126 ele é formado por 3 pontos. Estão localizados no dorso do polegar, na linha central da falange proximal. Os pontos estão distribuídos uniformemente a cada 1/4 no comprimento desta linha. O ponto 1126, localizado no dorso do dedo polegar, ele atua sobre o meridiano do pulmão, porque na medicina chinesa, segundo o autor Sheng Xinon, em seu festejado livro Acupuntura e Moxibustão Chinesa, menciona que o pulmão domina a dispersão, pele e pelos. Dispersão aqui significando distribuição. É pela função de dispersão do pulmão que o Qi defensivo e o fluido corpóreo são distribuídos no corpo inteiro para aquecer e umedecer os músculos, pele e pelos. Nesse contexto, o capítulo 30 do Miraculous Pivots diz, abre aspas, o Qi refere-se à substância que se origina no jiao superior, distribui a parte essencial da água e alimento, aquece a pele, preenche o corpo e umedece os pelos como irrigação por névoa e orvalho. Na visão da medicina tradicional chinesa, quando a pele não cicatriza, há geralmente uma estagnação de Qi e de Xue, presença de calor patogênico, fleuma ou toxinas, impedindo o fluxo regular de nutrição pelo corpo. O meridiano do pulmão, que é responsável pela superfície corporal, pelos poros e pela defesa do organismo, governa a pele e a respiração cutânea. Quando o pulmão está obstruído por calor, fleuma ou impurezas, a capacidade de dispersar e descender o Qi se enfraquece, comprometendo a oxigenação e nutrição dos tecidos, atrasando a reparação. Ao utilizar o ponto 1126, nós conseguimos promover o clareamento de calor e toxinas, reduzindo inflamação local e edema, a mobilização do Qi e do Xue, acelerando regeneração tecidual, eliminação do turbulento, do impuro, que é a sujidade, conceito compatível com material purulento e resíduos metabólicos. Melhora do Wei Qi, fortalecendo defesa e integridade da pele. Em resumo, o 1126 atua como um drenador e purificador energético, tornando-se uma grande chave terapêutica para quadros cutâneos de evolução lenta. Sua utilização direciona o organismo a limpar e renovar, reconstruir, abrindo caminho para a cicatrização e fechamento de feridas que insistem em permanecer. Quanto à área reflexa do ponto, é importante saber, inicialmente, que as áreas reflexas se referem a regiões corporais
que mantém correspondência energética e funcional com outras partes do corpo, permitindo tratar a distância por meio da estimulação de pontos que refletem em determinado órgão ou região corporal. Daí o porquê desse conceito área reflexa. E eles fundamentam-se nos princípios de correspondência, podendo ser superior, inferior, anterior, posterior, lateral, contralateral, segundo os quais cada segmento corporal reflete o todo. Esse conceito, característico do sistema do mestre Tung, orienta a escolha de pontos distais com forte ação terapêutica, sem a necessidade de agulhar diretamente a área afetada. No caso do ponto que estamos estudando, se verifica que a área reflexa é o baço. Você pode estar se perguntando, mas por que um ponto que está situado no canal do pulmão age de forma reflexa no baço? E a resposta ela está na observação da circulação energética dos canais unitários, conhecidos como Jingmai. Veja que o pulmão e o baço possuem uma conexão por fazerem parte do mesmo taim, ou seja, o pulmão é o taim da mão e o baço é o taim do pé, de tal sorte que, atuando energeticamente com um, influenciaremos na ação energética do outro. Lembrando que a relação entre o baço e o pulmão está intimamente ligada com o Qi e o fluido corporal. O baço domina o transporte e a transformação, e é considerado como sendo a fonte do Qi adquirido e do sangue. A força do Qi do pulmão depende de uma provisão contínua da essência adquirida de água e alimento. A condição do Qi do pulmão, portanto, depende extensamente da ação de tonificação do Qi do baço. As indicações clínicas do ponto 1126. Na prática clínica, o ponto é especialmente indicado em condições associadas à dificuldade de cicatrização. Estão, nesse contexto, o retardo na cicatrização de feridas, os abscessos crônicos, as escaras, a gangrena, cobreiros, úlceras internas, otite média com secreção de pus, furúnculos na pele, infecções cirúrgicas, abscesso anal, entre outros. Algumas particularidades em relação a esse agulhamento. Menciono duas dúvidas comuns em relação ao ponto e ao final farei algumas observações à guisa de particularidades. Primeira dúvida. Qual a melhor técnica? Agulhamento ou sangria? Segundo a autora Susan Johnson, em seu livro Pontos Mágicos, refere que, embora o ponto se encontre descrito com o padrão de 3 pontos na região, ele nunca deve ser agulhado, ou seja, deve ser utilizado o procedimento de sangria, buscando na região uma veia mais escurecida na parte dorsal do dedo polegar. Segunda dúvida. Devo realizar a sangria no paciente unilateralmente ou bilateralmente? E com qual frequência no paciente que tem dificuldades de cicatrização? Indicamos que a sangria seja realizada unilateralmente. E a frequência nesses casos deve ser definida pelo acupunturista diante de cada caso concreto, de observação dos efeitos nos dias seguintes à primeira sessão. Lembramos que o procedimento de sangria deve ser evitado em pacientes com baixa imunidade e deficiências acentuadas observadas lá na fase de anamnese
e diagnóstico. Outra recomendação é que, havendo a necessidade de outra aplicação da sangria no ponto 1124, que seja realizada na mão contrária do paciente, após o referido período de observação. Agora, observe que há algumas particularidades relevantes para a sangria nesse ponto. Primeira particularidade: embora não seja comum a existência de vasos escuros na região dorsal do polegar, caso exista, deve ser sangrado, pois é um sinal que pode existir uma infecção em algum lugar do corpo, talvez até mesmo desconhecido pelo paciente. Segunda particularidade: realizada a sangria, se sair um sangue mais escuro, é sinal que a condição irá curar rapidamente. Caso o sangue seja mais claro, é sinal que a condição não cicatrizará. Terceira particularidade: segundo o autor Dan Mosher, em sua renomada obra, indica sangrar qualquer veia azul localizada no segmento proximal do polegar. Normalmente, deve-se evitar sangria em veias dilatadas ou salientes, mas no caso do ponto 1126, a presença de uma veia azulada e saliente indica que a sangria é apropriada. Aqui nós temos uma demonstração técnica da aplicação do ponto. A aplicação visa funcionar uma veia em qualquer local ao longo do segmento proximal da região dorsal do dedo polegar, sempre precedida da higienização no local. Será usada uma lanceta ou uma agulha hipodérmica, através de uma única aplicação. A inserção pode ser perpendicular ou oblíqua e não necessita de muita profundidade. Alguns autores recomendam massageamento no local, especialmente em dias de frio, a fim de promover uma vasodilatação e uma retirada um pouco maior do sangue. Após a inserção da agulha ou da lanceta e a retirada de pequena quantidade de sangue, também é recomendável que se passe uma gaze esterilizada ou algodão sem álcool e promova a compressão do local por 1 a 2 minutos para evitar a formação de hematoma na região. Um exemplo de combinação clássica, trago um ponto que complementa a aplicação da sangria realizada no ponto 1126, com enorme eficácia, por se tratar de um ponto com efeito antibactericida. Se trata do ponto 4405, conhecido como Rosie, ou ramo posterior, localizado no canal do triplo aquecedor, mais precisamente 8 tsuns acima do olecrano, na borda anterior do úmero. Essa combinação com certeza irá trazer melhores resultados aos seus pacientes, em especial nos problemas relacionados às patologias de pele, tais como as feridas de difícil cicatrização. Em nossa parte conclusiva referente ao ponto, trago um histórico de caso do mestre Tung. Se trata de uma ferida que não cicatrizava de um menino de 11 anos que passou por uma cirurgia na perna. Após a operação, a ferida não fechava e o menino chorava constantemente. Esse menino ele ficou 1 semana no hospital e seu pai estava muito preocupado. Ele foi então ver o mestre Tung e pediu sua ajuda. Na ocasião, mestre Tung teve que entrar furtivamente no hospital. Lá entrando, ele conseguiu acesso ao menino, ele sangrou esses pontos na face dorsal do polegar do menino por volta das 11 horas da manhã e por volta das 15 horas daquela tarde, o choro cessou
e o menino recebeu alta, enquanto, antes de sangrar o ponto, as enfermeiras tinham que trocar os curativos de hora em hora. Esse se trata de um relato do Dr. Lee, de 1992. Esse foi o vídeo do ponto 1124, controle da sujidade, feito especialmente para você, acupunturista ou estudante da medicina tradicional chinesa. Se gostou do nosso vídeo, peço a gentileza de ajudar nosso canal curtindo e compartilhando com seus contatos que também são apreciadores dessa milenar arte da acupuntura. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.